noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, se vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazer, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vieram com intenções malfazejas, pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim seja. Obrigado, Rubão. Amém. Vou compartilhar minha tela novamente. Evangelho segundo o Espiritismo, página 242. Capítulo 17. Cuidar do corpo e do espírito. Existirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que se considera cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões de liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Viável parece a luta entre os dois. Difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam. Os ascetas, que têm por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma.
duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde estão a sabedoria? Onde estão a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, ou pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Eis, porventura, mais perfeitos, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Comentários? Fred, eu já até fiz essa alusão em outras reuniões nossas. Na realidade, o que se depreende é que nós somos depositários desses corpos, né, que Deus nos concedeu para que nós exercêssemos os nossos resgates no plano material, né? É claro que nós vamos ter que, em retornando ao mundo dos espíritos, a pátria espiritual, nós vamos ter que prestar contas pelo bom ou mau uso desse veículo, né? A Deus, ao nosso Criador. Por isso, portanto, nós temos que tomar muito cuidado com o que fazemos, com as nossas atitudes, né? Procurar mantê-los, como diz a leitura aí, saudável, né? E, em bom estado para que nós consigamos cumprir, né, com o que foi pré-ordenado no mundo espiritual quando nós nos propusemos ou nos convidaram para reencarnarmos aqui no plano material. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Rubem. Eu vejo dois problemas em a gente não cuidar do corpo. Primeiro é que a gente vai viver doente, né? A gente vai sofrer com o próprio descuido. Segundo, se você não cuida do seu corpo hoje, mais para frente, possivelmente ele não vai permitir que o nosso espírito continue aqui na Terra pelo tempo pré-determinado, como você disse. Nós sabemos, né, a literatura de André Luiz, muito claramente, que quando a gente vai embora para o plano espiritual antes da hora, por conta do corpo físico não suportar mais os nossos abusos, é um suicídio involuntário, né? Então, nós vamos responder por esse mau uso do corpo. E aí, no terceiro ponto, se me permite, vamos pensar nos vícios que enfraquecem os nossos corpos, né? Como a bebida, o cigarro, as drogas, os excessos da mesa também, porque a gente sabe que a gente acaba sobrecarregando, né, o nosso corpo com muita comida ou com muito açúcar, enfim, uma infinidade de comportamentos nossos são até bem vistos, né, pela sociedade como quem repreende que os excessos da mesa, a pessoa
fazer uso de bebida alcoólica, e nós sabemos que isso acaba, de certa forma, nos prejudicando, porque pequenos hábitos no decorrer de muito tempo fazem uma grande diferença, né? Eu, por exemplo, estou sempre numa luta comigo mesmo para não comer demais, não exagerar, mas quando eu vejo, eu já pisei na bola. Então, por isso que no texto fala, né, que a gente tem que buscar as coisas da alma, né, para a gente manter o nosso espírito bom e forte, o nosso corpo também. E os vícios acabam nos aprisionando, né? Nós sabemos que, que a gente faz e foge do razoável, né? Do índice que é bom para nós, acaba se voltando, né? Então, abro aí para você fazer as considerações finais, se a Rosângela quiser falar alguma coisa. Bom, Fred, o que nós sabemos pela doutrina, né? Que as doenças se manifestam quando o corpo e a mente estão em oposição. É claro que nós temos que nos ater às questões espirituais, né? O alimento espiritual, que é crucial para que o humano se mantenha equilibrado, né? E moderado, né? Em todas as suas funções, né? Em todas as suas atividades, quer sejam sociais ou pessoais mesmo, né? Digamos assim. É claro que é, a espiritualidade prevê, por exemplo, uma manifestação de uma certa doença no indivíduo, em determinada época da sua vida. Mas se o indivíduo não agir com moderação, com cautela, não, se, não cuidar da sua parte espiritual, né, e não cuidar bem do seu veículo, essa doença vai se manifestar, é, é, ela vai, qual que é o termo que me sumiu aqui? Ela vai se antecipar, não é? E isso pode levar o indivíduo a um óbito aí, ou uma morte prematura, e ele passa a não cumprir, né, com o que foi pré-ordenado no plano espiritual, né? Por isso nós temos que nos cuidar bastante, né? Como dizia sempre a nossa querida Roseli, orar, orar e vigiar, né? Isso é uma amplitude, né? É uma conotação muito ampla, esses dois termos, né? Tão importantes, né? Acrescidos da fé, né? Na espiritualidade, em Jesus, em Deus, e assim vamos perseverando nessa vida, não, meus irmãos? Obrigado. Obrigado, Rubem. Vamos então passar agora à última parte do nosso evangelho, a parte das vibrações, agradecendo a espiritualidade superior que veio até nossas casas, promoveu a limpeza do nosso ambiente para que fossem recebidos aqui espíritos que necessitam dessas palavras tanto quanto nós mesmos. Vamos fazer uma prece por aqueles que, infelizmente, saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Carla, o Luiz Roberto, o Clóvis, o Fred, o Alan, o Bruno, a Verena, a Juliana, tantos outros. Que esses irmãos sejam abençoados. Oremos também por aqueles que não perdoaram, né, os nossos deslizes do passado e se converteram em cobradores, muitas vezes cruéis, são os nossos obsessores. Todos aqueles irmãos que, apesar dos convites para a renovação, eles ainda não aceitaram esses convites. Jesus possa abrandar o ódio, a raiva, o sentimento do coração desses irmãos para que eles possam começar uma nova jornada. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem para que possamos cumprir com coragem
os nossos deveres. Quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Vamos agradecer, né, pela nossa reunião, por estarmos, né, firmes em nossos propósitos, não, meus irmãos? Obrigado. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite, Rosângela, Rubens, vocês que nos assistem, grande abraço.